E uma coisa que me ficou assim a dúvida, a gente falando, você comentou aí que você faz as consultorias, né, em empresas, para pessoas pequenas e grandes empresas também, os autônomos, e isso me trouxe uma dúvida assim. Você chega a perceber alguma diferença ali na faixa? O pessoal que é um pouquinho mais velho tem mais facilidade ou menos dificuldade, ou os momentos da fase são diferentes? Lucas, normalmente quando eu pego o pessoal mais novo, eles precisam de mais objetivo, e a galera que é um pouquinho mais experiente, ele já só precisa de mais clareza, menos objetivo, eles sabem mais o que fazer, só precisa, né, de fato ter aquela clareza, não, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Você sente que tem essa diferença de consciência emocional dentro das empresas, dentro de faixa etária, de público e tal, ou meio que isso indifere, você já viu de tudo assim? Olha, cara, essa é uma pergunta muito comum, né? Quando a gente fala sobre desenvolvimento de pessoas, né? Será que pessoas mais velhas são mais resistentes à mudança, os mais novos são mais abertos à mudança? Isso é mito, tá? Inclusive a própria neurociência, através de estudos assim super estruturados, comprovou que isso, na verdade, é uma mentira, né? O que limita as pessoas? Não é a idade cronológica, é a sua mentalidade. O que é a mentalidade de uma forma fácil? É a nossa forma de ser e fazer na nossa vida, né? E nós somos influenciados na nossa forma de ser e fazer devido às nossas experiências, né, próprias, então aquilo que a gente viveu, né, nossa história de vida, e muitas vezes influenciada pelo nosso núcleo primário, né, nossos parentes, mãe, pai, quem cuidou da gente, né? Tudo isso influencia na nossa personalidade. É a nossa personalidade que desenvolve a nossa forma de pensar, e essa forma de pensar pode nos limitar ou nos empoderar. Assim, tem pessoas, por exemplo, com 20 anos que estão mentalidade século XII, né? E tem gente de 80 anos que está colonizando Júpiter já. O Gustavo, né? É a segunda opção. Só aparenta ter a idade assim, mas a cabeça dele tá colonizando Júpiter. Eu no meu auge dos 25 anos. Mas isso é super legal, e até de deixar bem claro o quanto a gente precisa, o efeito da autoconsciência é a gente compreender que, na verdade, as nossas limitações somos nós mesmos no nosso dia a dia, sabe? O quão abertos estamos para mudanças, o quanto fechados somos a ela, depende única e exclusivamente da nossa forma de pensar. E aí no ambiente hoje, né? Então, por exemplo, a pandemia teve um efeito muito forte. Poxa, empreendedores fecharam seus negócios, tiveram que ficar, sabe? Pessoas morreram, pessoas foram demitidas. Houve, e ainda há uma pressão emocional nas experiências das pessoas muito grandes. Essa pressão emocional negativa deixa as pessoas acuadas, né? Deixa as pessoas mais medrosas, deixa as pessoas mais paralisadas. Eu gosto, e aqui eu gosto de abordar dessa forma, desromantizar, né? Muitas vezes as pessoas que não conhecem diferencialidade dizem assim, mas você tem que sair da tua zona de conforto. E eu digo de coração, esse termo zona de conforto está errado por si só. Porque se estiver confortável, né? Conforto, o que remete para a gente? Tá tranquilo, tá de boa, né? Para que eu vou mexer em algo que está tranquilo? Eu acompanho as pessoas e não está tranquilo. As pessoas estão com ansiedade, as pessoas estão estagnadas. Não existe zona de conforto. É uma zona de medo. Está estagnada. A pessoa até quer sair, ela até dependendo do nível, ela consegue ter clareza que onde ela está não é onde que ela quer estar. Mas não basta apenas dizer assim, então saia da sua zona de conforto. Uma falta de empatia total. A pessoa está com medo, está estagnada. Ainda mais pessoas que, sabe, são proveedoras, né? Como é que você fala para uma mãe, para um pai de família, para alguém que cuida de outras pessoas? Peça demissão se você não gosta do trabalho. Você cara, não é assim que funciona. As pessoas não estão em zonas de conforto. As pessoas estão em zonas de medo, de estagnação. E aí que vem um ponto importante, né? O quanto a gente precisa acolher as pessoas nesse momento, né? As pessoas, e acolher não significa dizer alguma coisa necessariamente, mas a gente precisa falar sobre esses assuntos para as pessoas não se isolarem, porque as pessoas estão numa zona de medo, numa zona de estagnação, mas elas estão, o ambiente exige nessa positividade tóxica, nesse ambiente das redes sociais onde todo mundo está viajando, todo mundo tem alegria, aí você diz, meu Deus, sou eu a única pessoa que está sofrendo, coitado de mim se eu dizer que o meu negócio não está indo bem, que eu estou pensando em sair da minha carreira, sabe?
A pessoa fica cada vez mais se isolando, né? E ela fica aquilo, sofrendo em silêncio. Chega uma hora, e você falou sobre os medicamentos, né? E eu queria trazer clareza para as pessoas. O nosso corpo, a nossa emoção, ela se transforma em dor física. Isso se chama somatização, né? Quando a gente somatiza uma emoção em dor física. Chega uma hora que a gente está tanto tempo num ambiente de pressão e angústia. Para vocês terem uma noção, a Organização Mundial da Saúde considera um estado depressivo quando uma emoção se mantém a partir de 2 semanas. Então, se você está num ambiente de pressão emocional, de medo, de angústia, de estagnação por mais de 2 semanas, a OMS considera isso o estado inicial de depressão. O Brasil, né, há poucos meses atrás, né, a OMS lançou novamente o relatório. Nós continuamos liderando dos países, sendo os países mais ansiosos e depressivos do mundo. Olha só. O que isso nos traz, né? Porque algumas pessoas dizem assim, mas você só toma remédio, não quer sair. Chega uma hora que o corpo, a pessoa não tem mais reação. Ela precisa de um suporte de medicamentação. Só que ela não pode depender daquilo. É um tratamento multidisciplinar. É o psiquiatra que vai avaliar o nível de ansiedade e depressão e ajudar a pessoa a sair desse estado através do medicamento, porque é uma desregulação hormonal. A pessoa não é mais começa. Não tem mais, o corpo já tomou conta. Então precisa do suporte medicamentoso. Ao mesmo tempo, como você muito bem falou, isso é só estou tratando o sintoma, mas qual é a causa raiz? E aí que entra a psicoterapia. Precisa de um terapeuta ajudando a pessoa a encontrar qual é a causa raiz. Por que você não consegue lidar com a pressão? Por que você se paralisa? E um terceiro pilar, que é a alimentação e a nutrição. Então, o básico do básico, né, de um tratamento para uma pessoa sair é o suporte do psiquiatra, se já há um momento que a pessoa não consegue sair sozinha, o psicoterapeuta e a nutrição junto com o exercício físico. Inclusive, vale muito a pena dizer às pessoas, no Brasil, o SUS, que é uma referência em muitas coisas, tem tratamentos para depressão e ansiedade que estão pelo SUS. Você vai numa unidade básica, qualquer unidade básica de saúde, você vai lá e se existe um dos programas dentro do SUS que funciona, né, mas as pessoas não conhecem, né, porque não é divulgado, é sobre isso. Então, peça ajuda. Tem muita gente que precisa ajudar. A gente muitas vezes no nosso olhar superficial, e um ponto super importante, a depressão, a falta de conhecimento do que é depressão, faz as pessoas acreditar que as pessoas estão em estados depressivos se elas estão tristes. Isso é falso. A tristeza nem sempre está aparente. Existem pessoas que estão sorrindo para você, tá tudo ótimo, mas estão com estágios de depressão médios, gravíssimos, alguns com possíveis estímulos de suicídio, né? Que você vê, a pessoa mas estava aparentemente bem. Pois é, ela estava às vezes há anos num estado depressivo, não estava aparente daquilo que se acredita ser a depressão. Então, a gente precisa falar sobre isso, precisa estar atento como as pessoas estão se sentindo, né? Pode ser que você que está aí nos ouvindo, né, esteja com estágio de depressão, né? Como eu disse, você está há mais de 2 semanas, a OMS já considera isso um ambiente que estimula você a ter depressão. Se informe, né? Pergunte, tem lá o SUS, se você não tem acesso às vezes um plano de saúde, pergunte no plano de saúde. A gente precisa, né? Isso que é primeira coisa, precisa se avaliar como a gente está emocionalmente, né? E aí, como a gente falou, o primeiro sinal é se você sente que alguma coisa está diferente, né? Se está estagnado, se sente com ansiedade, se não está dormindo bem. São vários sinais. O corpo fala, sabe? Você provavelmente já ouviu. O corpo fala mesmo. Ele está gritando. Você não está dormindo bem. Está falando. Você come alguma coisa, começa a doer a tua barriga. O corpo está falando, sabe? É dor física, sabe? Ouça o seu corpo, né? As pessoas querem muito ajudar, mas às vezes elas não sabem como, né? E é uma coisa que eu digo que pode soar muito dura assim, mas quando compreendi o que isso significa, me ajudou muito, inclusive falo isso. Ninguém vai nos salvar. A gente espera muitas vezes que alguém venha e nos salve, sabe?
ninguém vai salvar. Quem se salva é a gente. A gente precisa se salvar. E principalmente nesse primeiro momento, você é a pessoa que precisa dizer: não estou bem, não está bem, não está rendendo. E como a gente percebe isso, por exemplo, no ambiente de trabalho? Meu trabalho não está bem aqui no meu trabalho, não está bem no meu negócio, tipo, teu negócio não está andando, sabe? Conheço enormes, aqui no ambiente do Brains a gente vê pessoas incríveis, com uma potência incrível, paradas, não conseguem avançar, estão nível parado. Esses são os sinais que a gente precisa ter em consideração. E tudo volta à emoção. Às vezes a grande maioria das pessoas tem super claro qual é o próximo passo do seu negócio, da sua carreira, mas não consegue por algum motivo. É porque o emocional que... Sabe, tem uma frase que diz assim: emoções movem pessoas e pessoas mudam o mundo. Tudo na base é a emoção. A emoção, se a gente está emocionalmente saudável, e repito de novo, ser uma pessoa emocionalmente saudável, sim, você às vezes vai ser possuído pelo demônio da raiva, sim, você vai ser possuído pelo demônio da ansiedade, que são demônios mesmo, sabe, possuído, né? Porque faz parte, né? Não tem como estar bem o tempo inteiro. Até mostra traços de desbalanceamento emocional, uma pessoa que está o tempo inteiro bem. As pessoas sofremos, sabe? Então, queria trazer isso porque eu acho muito importante, né? Principalmente nós estamos num ambiente, numa comunidade, né? Que nós transformamos as pessoas que estão aqui dentro, a gente falar sobre o que ninguém fala, que como as emoções influenciam em tudo. Nós vemos empreendedorismo de palco, né? O pessoal fazendo unicórnio do startup. Sim, mas isso é a ponta, esse é o resultado. Mas e o custo emocional daquilo? Quem está falando sobre aquilo? Quem que está dando suporte sobre isso?